Bem, e agora, para finalizar esta tarde de apresentações, assistiremos à palestra Critérios para Seleção e Análise Crítica de MR e MRC. Para moderar o tema, convidamos a senhora Josiane Cristina Bassani, coordenadora e responsável técnica do PEP e PMR do Instituto Senai Santa Catarina de Tecnologia, já apresentada anteriormente. Vamos recebê-la mais uma vez com os aplausos. Obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez, Josiane. E para apresentar a palestra Critérios para a Seleção e Análise Crítica de MR e MRC, convidamos ao palco a senhora Wanderleia de Souza, pesquisadora tecnologista do Inmetro. Seja muito bem-vinda, Wanderleia. É um prazer recebê-las aqui no palco, né? A Wanderleia tem experiência na área de química orgânica e analítica, com ênfase em metrologia em química, atuando principalmente nos seguintes temas: materiais de referência, rastreabilidade, biocombustíveis, controle e gestão de qualidade. É pesquisadora tecnologista do Inmetro. Então, vamos assistir a sua apresentação primeiramente, depois faremos o debate com a sessão de perguntas da plateia. Muito obrigado, tenha bondade. Bom, obrigada à Remesp pelo convite, na pessoa do Celso Scaranello, que eu conheci em 2000, né, logo que eu entrei no Inmetro, né, estou no Inmetro há 24 anos, e uma das primeiras pessoas que eu conheci da área da metrologia foi o Celso, então é um prazer estar aqui, tá, apresentando um pouco para vocês sobre a minha experiência com materiais de referência. Então, aqui está o título, tá, do que eu vou falar aqui para vocês. Esses critérios, né, eu vou abordar algumas coisas, eu tenho 57 slides, então algumas coisas não, vocês têm a palestra, então algumas coisas eu vou deixar para vocês, eu não vou entrar, tá? Mas esses critérios, eles estão em 2 lugares, né, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eles estão aonde? Existem os comitês técnicos de apoio à área da acreditação. Eu não sou da área da acreditação, eu sou da área científica do Inmetro. O Inmetro é uma estrutura complexa, que tem a parte de regulação, que tem a parte de acreditação e tem a parte científica. Eu sempre fui da área científica, tá? Mas sempre apoiei também o pessoal nas atividades de acreditação, né, como técnica, né, como especialista. Então, existem comitês técnicos para assessorar a acreditação em temas. Então, existem vários comitês técnicos, comitês de química, comitê de materiais de referência, e esses comitês elaboram documentos para ajudar no entendimento de algumas questões relacionadas à acreditação. Uma delas é sobre critérios de seleção para materiais de referência. Então, aqui estão os diversos comitês, né? Deixa eu ver o laser onde está. Aqui. Né? Então, tem diversas comissões, essas comissões elaboram esses documentos orientativos, tá? Então, tem esse documento justamente sobre as orientações de como você selecionar um material de referência ou um material de referência certificado. Ela foi revisada, né, agora em 2000, né? Então, ali tem todas as orientações, tá? Também temos o documento da ISO, tá? Então, o documento da análise crítica é um documento que está lá na página do Inmetro, um documento orientativo. Também temos as normas da ISO para também ter também os critérios que devem estar na documentação. Então, o ISO TC 334 é um comitê técnico da ISO que cuida só de materiais de referência, tá? Então, agora, materiais de referência ganhou um status de ter normas. Antes, dentro da ISO, né, não havia esse status. Então, era o grupo que era chamado ISORENCO, que era um grupo que elaborava documentos, guias em relação ao material de referência.
Então, reparem que a materiais de referência ganhou importância, né? Tanto que agora todos os guias para materiais de referência vão ser transformados em normas. Então, aqui eu estou trazendo a estrutura, a ISO 17034, que é aquela que tem requisitos para acreditação de produtores. Ela está aqui no centro, né? Ela é a mais importante. Relacionadas a ela, a gente tem o que vai transformar em norma, né? Que eu estou trazendo para vocês. Vai virar o ISO 33400, que era o antigo Guia 30, diretamente relacionados a materiais de referência, o ISO 33401, que é o antigo Guia 31, onde tem as orientações e análise crítica da documentação, e o outro relacionado também a materiais de referência, que vai virar o ISO 33405, que é o antigo Guia 35. Então, todos os documentos relacionados a materiais de referência vão virar normas, estão virando normas. Tá? E a gente tem vários outros documentos que estão sendo elaborados. Esse 33403 é o antigo Guia 33, que é sobre o uso do material de referência. Tem o 33402, que é o antigo Guia 30, que é sobre materiais de referência preparados in-house, aquele que o próprio laboratório prepara. Você tem o Technical Report 79, com exemplos de materiais de referência de propriedades qualitativas, aí do pessoal da área da metrologia biológica. E tem vários outros documentos aqui, estão sendo elaborados, a norma, né? Agora não é mais guia, para materiais de referência de propriedades qualitativas. Então, finalmente, o pessoal da metrologia biológica vai ter uma norma sobre propriedades qualitativas. E outros estão sendo feitos aqui, de pureza, de moléculas orgânicas, inorgânicas, enfim, outros documentos também estão nesse âmbito da ISO. Então, aqui, né, e a ABNT é o espelho. A gente tem a ABNT CE 150, acho que a Josiane também faz parte, que é o espelho do TC 334. O que é o espelho? O espelho é que vai internalizar essas normas, né, que estão produzidas da ISO. Esse grupo da ABNT, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar críticas ou sugestões para os documentos no âmbito da ISO e também vão traduzir esses documentos para serem internalizados no Brasil. Então, a gente tem a 17.034, né, de 2017, com os requisitos para produtores, e aqui os guias que estão todos traduzidos pela ABNT. Reparem, eles ainda estão como ABNT ISO Guia 30 de 2016, ABNT ISO Guia, e tudo vai deixar de ser guia, todos vão virar normas. É para cá. Então, a gente, para entender como fazer a análise crítica da documentação, a gente tem que entender a diferença do material de referência para o material de referência certificado. Então, a gente tem que ver aqui que o material de referência, ele é uma grande família, e uma família menor são os materiais de referência certificados. E o que a família tem que ter? A família dos materiais de referência, eles têm que ter estudos de homogeneidade e de estabilidade. E os materiais de referência certificado, qual é a diferença? A gente falou muito de manhã sobre rastreabilidade, né? O Fabrício, do Ministério da Agricultura, falou muito sobre rastreabilidade. Só que aqui, o material de referência certificado, ele tem que ter rastreabilidade metrológica, tá? Eu não sei se todo mundo sabe o conceito de rastreabilidade. Quer dizer, você identificar a rastreabilidade metrológica é saber quem é a referência, tá? A quem esse material de referência tem a rastreabilidade estabelecida. E a incerteza de medição. E somente o material de referência certificado vem acompanhado de um certificado. Antigamente, o usuário do material de referência ele ficava perdido, coitado, porque vários produtores botavam lá Certificate of Analysis, né, naquele produto. E quando você fazia análise crítica daquela documentação, você via que aquele não era um material de referência certificado. Então, havia assim, uma falta de responsabilidade, né, dos produtores em relação aos seus clientes. Então, esse documento que a gente passou a ter,
passou a deixar claro, né, o que é o 31, né, o Guia 31, que está virando norma, ele tem todos os critérios para você saber a diferença entre o OMR e o MRC. E eu vou mostrar todos eles aqui. Mas o que é mais importante vocês saberem? Material de referência certificado tem que ter a rastreabilidade metrológica demonstrada. Eu vou mostrar o que é isso num certificado, tá? Então, aqui, o material de referência e o material de referência certificado, eles têm diferentes usos. E eu acho que quando o avaliador faz, né, o avaliador vai nos laboratórios fazerem as avaliações, as auditorias 17.025, não fica claro, né, que eles têm usos distintos. Então, eles não têm o mesmo uso, eles têm uso diferente. Então, material de referência certificado tem que ter a rastreabilidade metrológica. O que significa ter rastreabilidade metrológica? Ele tem um valor verdadeiro, é como se você atirasse num alvo e acertasse a mosca. É isso que a propriedade do material de referência certificado fornece. O valor de propriedade é um valor como se eu atirasse na mosca. O material de referência, ele é homogêneo e estável, ou seja, eu atiro, mas não acerto na mosca, né? Eu sempre vou ter o mesmo valor, mas esse não é o valor verdadeiro, vamos dizer assim, porque, na realidade, o valor verdadeiro não existe. Mas o valor mais próximo de um valor verdadeiro é o valor que está num material de referência certificado. Então, eles têm usos distintos no seu processo de medição, né? Então, eu vou trazer aqui... Então, o Guia 33, que é do uso, ele coloca lá, ó, você usa material de referência para quê? Para controle de precisão. Tá? Porque eu não preciso saber qual é o valor verdadeiro, eu só preciso saber se eu estou obtendo o mesmo valor nas minhas medições. Se o valor está correto, não. O valor correto, o valor verdadeiro, eu só vou obter com o material de referência certificado. Então, essa é a grande diferença. Eles têm usos distintos na sua medição. Quando você está validando um método, para você levantar a figura de mérito precisão, eu só preciso de um material de referência. Quando eu estou na figura de mérito veracidade, aí eu preciso do material de referência certificado, porque eu preciso do valor mais próximo do valor verdadeiro. Então, eles têm usos completamente distintos e, às vezes, para o próprio avaliador, ele não tem isso com clareza. E aí o pessoal sempre fala assim, poxa, mas o meu avaliador pediu um material de referência certificado para tudo, para todos os pontos da minha medição, o que eu estiver fazendo. E ele não precisa. Ele precisa usar o material de referência certificado em determinados momentos da sua medição. Então, aí a gente vê aqui que, para o material de referência, ele precisa o quê? Definir a propriedade, ter o nível de homogeneidade especificado, o nível de estabilidade e instruções para o uso, é claro. Já o material de referência certificado, que ele é usado para controle de tendência, né, o famoso bias, para eliminar o erro sistemático, né? Então, você precisa do MRC. Ele também pode ser usado para você fazer calibração e ele também pode ser usado para atribuir valor a outro material de referência. Então, repare que o que é requerido? É requerido, além de tudo que é requerido para o material de referência ser o material de referência, é também requerido o quê? A declaração de rastreabilidade metrológica e a declaração da incerteza. Então, esses dois pontos têm que ficar muito claro na hora que vocês forem pegar uma análise crítica da documentação, se aquele realmente é um material de referência certificado ou se ele é só um MR. Se bem que só um MR não, é desvalorizar o MR. O MR também é muito importante, né? Ele tem a função dele. Então, aqui, o material de referência ele é usado o quê? Para fazer o controle de qualidade, para fazer a avaliação da precisão, é para avaliar a repetibilidade, né? Então, na sua análise, eu uso um MR. Eu estou sempre obtendo o mesmo valor? Eu estou com repetibilidade nos meus resultados? Eu preciso de um material de referência, tá? Agora, quando eu quero avaliar, dentro de controle de qualidade, eu posso avaliar precisão
ou posso avaliar a tendência, a veracidade. E aí, aqui eu estou querendo eliminar o erro sistemático. Né? Eu preciso de um valor verdadeiro, né? E aí eu preciso do material de referência certificado. Porque o material de referência certificado ele tem rastreabilidade metrológica e incerteza declarada. Então, reparem, o uso é distinto. Então, antes de comprar um material de referência, você deve pedir para o produtor que ele lhe envie o certificado. Eu não sei por que o produtor não quer enviar certificado. Eu não sei se ele acha que todo mundo vai copiar e colar, pensa que é isso. O que é? Né? Porque você precisa saber se aquele material de referência certificado realmente lhe atende. Né? Ele tem que ser adequado ao uso. Então, é fundamental que o certificado do material de referência certificado, eu vou ser redundante mesmo, esteja disponível. O Inmetro deixa lá na página dele os certificados de material de referência certificado. O NIST também tem, né? O primo rico americano, ele também tem lá. Você pode baixar o certificado, porque você tem que olhar o certificado. Então, acho que tem que acabar com isso. As empresas elas têm que acabar com essa história de não enviar o certificado. Ele tem que enviar. Antes de vocês comprarem um material de referência, peçam o documento que acompanha esse material para fazer análise crítica. Então, o usuário ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar, né? Fazer essa análise crítica. Ele tem que olhar para o certificado que acompanha o material de referência certificado, para ver se realmente ele lhe atende, se realmente ele tem rastreabilidade metrológica, ou olhar o documento que acompanha o MR. O documento que acompanha o MR não pode ser chamado de certificado. Você pode chamar, o produtor ele pode chamar do que ele quiser, menos de certificado. Eu acho que essa é a grande mudança, né, de conscientização que está fazendo com que o usuário norteie melhor o usuário na hora de comprar o material de referência. Então, assim, ele chama da declaração, documentação associada, ele pode chamar do que ele quiser, menos de certificado. Então, eu vou trazer aqui, e aí o Guia 31, que eu falei que vai virar norma, né, a gente, inclusive, na BNT, já está traduzindo, né, a nova ISO 33401, vai mudar de número, né? Que tem aqui também, eu coloquei aqui, ó, em breve, a 33401, que está sendo internalizada pelo Comitê Espelho, pela BNT-CE 150, que não mudou, na realidade, tecnicamente, ela não mudou nada, né? Foi só realmente transformar de guia para norma, tá? Tecnicamente, não houve mudança nesse documento. Aqui também tem as orientações para você fazer análise crítica. Tem aquele documento do Inmetro, aquelas orientações, e tem aqui o documento da ABNT ISO. Então, eu vou trazer partes do documento para mostrar para vocês. Então, nesse guia, que vai virar norma, ele tem uma tabela que ele coloca o que é mandatório, né, e as informações mandatórias que devem estar no documento. Então, reparem, Information Production Sheet, a gente traduziu como ficha de informação do produto, para você chamar o documento que acompanha o material de referência. E o que acompanha o material de referência certificado é certificado. Então, eles têm algumas informações que são mandatórias para os dois, mas tem informações que são mandatórias apenas para o material de referência certificado. Eu botei aqui em vermelho a descrição do MR, as propriedades de interesse, rastreabilidade metrológica, os métodos de medição, quando é um mensurando método dependente, ou seja, você só vai poder obter o valor preso àquele método, né, dependente do método, e nome e função dos representantes do material de referência, né? E os outros pontos aqui são recomendados ou opcional para ambos, tá? Então, primeira coisa, o título do documento, né? Então, tá lá, ó, é mandatório. E aí tem uma nota dizendo o seguinte: o termo certificado ou certificado de análise somente deve ser usado quando atende os critérios de MRC. Nota 2. Para material de referência certificado, aí você pode chamar de certificado do MRC, certificado de análise. E para a ficha de formação do produto, ficha de formação do material, relatório de análise, declaração para o usuário, enfim, você chama do nome do que quiser, menos de certificado.
Então, isso é mandatório, né? Isso aqui ajudou muito a deixar mais claro alguns pontos importantes. Então, aqui, material de referência, certificado de análise. Então, um exemplo 1, aqui do Inmetro, né? Inclusive, eu já tinha essa palestra, eu troquei todos os documentos para trazer só certificados ligados à área de alimentos. Então, esse aqui é um MRC do Inmetro de ácido benzoico para suco de laranja, tá? Porque há um controle muito grande do teor de ácido benzoico em suco de laranja, então esse é o nosso MRC, tá? Na concentração de 600 miligramas por quilograma. Aí eu trago um exemplo 2, que é o do NIST, tá? Ele também chama de certificado de análise, e esse aqui é para farinha de arroz, tá? É para cá, é para cá. Então, MR. Como a gente vai... Eu vou estar trazendo aqui exemplos agora de materiais de referência. Pode ser chamado de relatório de análise, declaração para usuários, enfim, chame do que quiser, menos de certificado. O NIST, antigamente, antes de sair esse documento, ele chamava, inclusive, de Report of Investigation. Ou seja, se você olhou que é Report of Investigation, não é um material de referência certificado, certo? Não é, tá? E depois eu vou mostrar que ele é bem didático, ele diz por que não é. Depois ele mudou, os recentes dele, ele está chamando exatamente como o documento da ISO manda, ele está chamando de Reference Material Information Sheet. Aquele lá antigo é um de contaminação de água de rio, que é um material de referência dele bem antigo. Quando o material de referência do NIST ele chamava de Report of Investigation. Então, até o NIST agora também se enquadrou, né, nessa orientação de usar Information Sheet para material de referência e somente a palavra certificado para material de referência certificado. Então, está todo mundo se adequando, né? A identificação unívoca é mandatório também. Você tem que ter a numeração, ela tem que ser... Você não pode confundir. Esse código só pode ser de material de referência de ácido benzoico em suco de laranja. Tá? Então, é o que ele fala de identificação unívoca. Tá? Através da identificação, você tem que chegar, inclusive, qual é o lote. Tá? Se tiver algum problema com aquele material, você consegue rastrear, né, de que lote veio aquele material. Um outro exemplo de identificação unívoca, tá, para mostrar também, né, do que aqui também a gente tem do NIST, eu também trouxe um de soro humano congelado, aqui o código dele, 909C. Cada um codifica de uma forma. O NIST codifica dessa forma e você vai chegar exatamente nesse material de referência certificado dele, Frozen Human Serum. Ele botou esse Czinho, provavelmente é um outro lote. A cada lote ele deve colocar uma letrinha. Cada um tem a sua forma de codificar e identificar o lote, mas tem que ser unívoca, tá? O nome do MR, né? Qual é o nome desse material de referência? Então, aqui, esse aqui é Human Serum, por exemplo, tá? Esse aqui do Japão, NMIG, é o Instituto Nacional de Metrologia do Japão. É composto de arseno e elementos traços em farinha de arroz branco. Tá? Então, o nome do material de referência. Nome e dados do produtor, você tem que ter, né? Porque você precisa entrar em contato se tiver algum problema, né? E aí, aqui está, ó, esse aqui eu trouxe um do Canadá, do Instituto de Metrologia do Canadá, tá? Aqui, ó, National Research Council Canadá, Metrology, o endereço, está aqui um telefone e o e-mail, né? Aqui tem um QR Code também. Então, qualquer dúvida em relação a esse material de referência, manda um e-mail para esse endereço que está aqui, tá? O uso pretendido, ele também é obrigatório, porque você tem que saber para que serve aquele material de referência. Então, aqui, ele coloca, olha, exemplo 1, exemplo... Desculpe. Volta.
Exemplos de uso pretendido de um MR que não seja um MRC, ele é um MR, ou seja, ele pode ser usado para precisão, né? Principalmente, aí ele coloca aqui, ó, para demonstrar o controle de um processo de medição de um laboratório em um período de tempo, para verificar o desempenho de instrumentos, para estudos de repetibilidade e reprodutibilidade, para confirmar o grau de equivalência dos resultados de medições, para verificar a variabilidade do operador. Nada disso você precisa do valor verdadeiro, tá? Então, esses aqui são os usos de materiais de referência. E aí, você pode olhar nesse documento aqui, ó, ele coloca aqui, ó, Reference Material RM8435, ele deve ser usado para avaliar métodos analíticos e instrumentos usados para a determinação desses constituintes, elementos. Então, ele coloca para que pode ser usado esse material de referência. Esse outro aqui, ó, this mix material deve ser... esse material não é um material de referência certificado. Ele fala para que ele deve ser usado. Usado como uma análise de amostra, apenas para confirmação de uma qualidade analítica para controle com a proposta de controle de qualidade, tá? Então, é para a proposta de controle de qualidade. Agora, o exemplo 2 de materiais de referência certificados, os usos para a realização de uma escala de ponto fixo, por exemplo, pH. pH é uma escala, né? pH 4, 6, 7, 9, 10, né? Esses são materiais de referência certificados por uma escala de ponto fixo. Para a calibração de instrumentos, para a transferência de valores entre propriedades, entre diferentes materiais. Você vai atribuir valor a um outro material de referência. Então, você precisa de usar um MRC. MRC, lembrar, tem que ter rastreabilidade metrológica e incerteza de medição. Tá? É aquele valor mais próximo do valor verdadeiro que, de fato, não existe. Tá? É a melhor representação do valor verdadeiro. Eu estou correndo porque eu tenho muita coisa para mostrar e aí eu acho que... Então, aqui o exemplo, calibração de um cromatógrafo iônico. Tá? Exemplo 2. Esse material tem para avaliar o desempenho do método, para checar a veracidade, a exatidão do resultado de calibração, né? Além disso, ele pode ser usado para a proposta de validação na determinação da veracidade. Tá? Então, eu preciso do valor verdadeiro, preciso do MRC. Exemplo 3. Esse material de referência deve ser usado para a calibração e a avaliação da exatidão em método de rotina e validação de materiais de referência de trabalho. Tá? Então, está dito qual é o uso. Tá? Então, você tem como identificar. Quantidade mínima de amostra. Essa é uma informação importante que você, o cliente, você tem que saber quanto você vai pegar lá do frasquinho do material de referência. Essa informação vem do estudo de homogeneidade, tá? Ela é mandatório. Você tem que saber, você vai usar o frasco, você pode pegar 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas, quanto que você vai pegar do frasco do material de referência. Então, essa é uma informação fundamental que esteja no documento. Então, aqui, nesse exemplo, ele coloca aqui, ó, a quantidade mínima de amostra é 6 gramas, porque o produtor estudou qual é a quantidade mínima que o usuário pode usar daquele material. O exemplo 2, ele coloca aqui, amostras... 150 gramas deve ser usado para o ensaio de colometria. Amostras menores do que 150 gramas não são recomendadas para evitar uma possível heterogeneidade devido a pegar amostras menores. Então, o produtor ele estuda, né, qual é o nível de homogeneidade em relação à quantidade que pode ser usada. Então, está lá no documento que acompanha o material de referência. Tá? Esse aqui ele é didático, ele fala, olha, menos de 150 miligramas é melhor você não pegar, porque eu não estudei menos do que... Na verdade, a tradução eu não estudei menos de 150 miligramas, eu estudei até 150 miligramas. Porque eu sempre falo o seguinte, o documento que acompanha o material de referência ele deve ser transparente, ele deve refletir tudo que o produtor estudou, tá? Para não induzir ao erro do mau uso do material. Tá? Então...
Período de validade. O período de validade, esse é um outro ponto que também dá muita discussão. O período de validade ele vem do estudo de estabilidade. O produtor que estudou, né? E aí ele vai dizer por quanto tempo você pode usar aquele material de referência, tá? Ele é mandatório. Essa é uma informação mandatória, tá? Aí ele coloca aqui, ó, a data de expiração desse material de referência certificado SRM. Vou falar mais devagar. SRM, a gente já sabe que é do NIST, né? Só o NIST usa essa codificação, SRM, né? Mas nada mais é do que um Certified Reference Material, né? Um material de referência certificado. Ele coloca aqui, ó, pode ser usado até 31 de dezembro de 2016, tá? Esse outro aqui, eu acho que é de arroz também. E esse também, ó, data pode ser usado até data de expiração até 2026. Então, não se deve usar o material de referência além da data que está preconizada pelo produtor, porque o produtor só estudou esse período. Se você usar além desse período que está aqui, você pode não garantir mais o valor de propriedade que está no documento. Então, por isso que se coloca o material de referência certificado, o material de referência certificado até você pode usar depois que termina a validade. O material de referência certificado, desde que não seja para avaliar a rastreabilidade metrológica. Tá? Porque para avaliar a rastreabilidade metrológica, você precisa, você vai ter a exatidão, né, daquele valor. Tá? Armazenamento, né? Por quanto tempo pode ser armazenado esse material? Em que condições ele pode ser armazenado? Ele está falando do marketplace, transporte, tem materiais de referência da área biológica que tem que ser transportados a menos 80 graus, eles têm que ser mantidos. Os da área biológica são menos 20 ou menos 80 graus. Então, o produtor ele vai estudar, né, em que condições o material de referência deve ser armazenado, e isso tem que estar no documento que acompanha o material de referência, para você fazer um bom uso do material, né? Então, para garantir que ele realmente fique estável nas condições que ele tem que estar. Imagina se está lá, ele tem que estar a menos 80 graus e você armazena o material a menos 20. Você pode estar alterando o valor de propriedade. Então, aqui ele coloca, né? E instruções para o manuseio e uso. Você tem que dizer, olha, antes de sacar a porção, você deve deixar a temperatura ambiente durante 10 minutos, dar uma homogeneizada no frasco. Então, ele tem que dar umas instruções de como você vai manusear e usar, tá? Isso também é mandatório, tá? Instruções adequadas de como assegurar a homogeneização do material, instruções como abrir o recipiente, né? Às vezes você tem que abrir em atmosfera inerte, enfim, todas essas orientações. E aí eu trago exemplos, tá? Aí ele coloca aqui, ó, ele já colocou as duas informações, ó, armazenagem, storing and handling. O material de referência deve ser armazenado entre 5 e 30 graus, até dar uma faixa grande, né? Em 5 e 30 graus, onde o valor certificado está garantido, tá? E para um longo tempo de armazenamento não deve passar de 25 graus. A garrafa deve ser mantida a 20 graus, agitada brevemente antes do uso, tá? Então, ele dá aqui todas as orientações para você fazer um bom uso e armazenamento do material. Um outro exemplo está aqui embaixo, olha. Esse material deve ser armazenado a menos 20 graus, longe da luz direta, ele deve ser comercializado em frasco escuro. Esse material pode ser armazenado até uma semana na temperatura ambiente, tá? Então, ele dá todas as dicas de como você fazer um bom uso. Olha, as tampas das garrafas devem ser bem apertadas, né? Para você evitar qualquer troca de umidade, né? Então, e aqui, ó, manuseio, ele coloca aqui também, ó, que os constituintes são conhecidos e desconhecida a toxicidade. Cuidado deve ser usada no manuseio, né? O uso de uma máscara, né, de filtro de partículas é recomendado, porque deve ser um pó muito fino, então, ao abrir, né? Então, ele está colocando todas as condições que você deve armazenar e as condições de uso, que são as condições que o produtor estudou.
tá? Aqui também tem mais um exemplo, é recomendado que o material seja armazenado a 4 graus em sua garrafa original. Às vezes o pessoal troca de garrafa, abre o material de referência e transfere o material de referência para uma outra garrafa, e isso não deve ser feito, o material de referência, porque o produtor ele estudou também qual é o tipo de recipiente que aquele material de referência vai ser produzido, né? Porque às vezes ele pode ter, o analito pode atacar a parede do vidro, e aí ele não pode ser comercializado em vidro, tem que ser comerciado em polietileno, enfim. Então, o produtor também estudou qual é o tipo de embalagem que está sendo comercializado esse material de referência. Então, você não pode trocar, né? O pessoal às vezes tira, não, eu vou tirar desse frasco aqui e botar num outro recipiente. Então, isso deve ser evitado. Esse aqui coloca, inclusive, essa informação, tá? Mas isso deve valer para todos os materiais de referência, porque a embalagem é um ponto importante na produção de um material de referência. O número de página, ele coloca que é mandatório. Mandatório por quê? Porque você não pode perder nenhuma página do material, do documento que acompanha o material de referência, né? Todas as páginas são importantes, tem informações importantes, então você não pode perder nenhuma página. Por isso que também é mandatório ter o número de páginas, tá? A versão do documento. Por que essa versão do documento ela é mandatória também? Porque, às vezes, o produtor ele pode ter feito alguma pequena alteração no texto do documento que acompanha o material de referência. Então, ele tem que colocar se aquela versão 1, aquela versão 2, agora que eu vou correr tudo mesmo e vou... Né, versão 2, né? Então, ó, versão 1, tá? Essa animação que eu fiz para trazer os exemplos. A comutatividade. A comutatividade ela é muito importante para materiais biológicos, né? Porque é aquela questão dos famosos kits, né? Então, eu vou medir com o analito, que é usado o kit da Abbott. E aí, o produtor só estudou medir aquela propriedade biológica com determinado kit. Aí o pessoal fala, posso usar o kit de uma outra fabricante? Não, porque o produtor não estudou a comutatividade, ou seja, se ele obtém o mesmo resultado com diferentes kits. Isso é muito aplicado para a área biológica, o estudo de comutatividade. Se o produtor não estudou, ele deve colocar no certificado, não foi estudada a comutatividade. O pessoal fala também em alimentos, né? Porque nessa parte de análise de fluidos biológicos, por exemplo, urina, porque você, às vezes, não está com a creatinina, por exemplo, numa amostra de urina, você faz a creatinina em soro, né? E aí, será que é comutável, né, um material de referência de creatina em soro com uma análise real de um paciente real de creatinina em urina? Então, a comutatividade é para você estudar. O conceito de comutatividade é complexo. Se tem uma relação matemática entre o material desenvolvido no laboratório com uma amostra real, né, se os resultados são compatíveis. Isso é um estudo, tem algumas pessoas estudando bastante isso, tem uma parte matemática bem complexa por trás do estudo de comutatividade. Então, a grande maioria dos produtores não estão estudando comutatividade, tá? Esse aqui, ele até coloca, olha, a comutatividade, ele explica alguma coisa, que diferentes soluções, diferentes antígenos e reagentes são comutáveis para a maior parte dos imunoensaios. Geralmente esses ELISAs da vida, né? Então, ele coloca aqui, ele coloca isso. Um outro colocou aqui, ó, comutatividade, olha. Ele colocou, olha, é comutável com Abbott, com Beckman, com BN2, com Hitachi. Então, ele colocou, ele mediu, deve ter sido uma enzima ou um antígeno, geralmente são antígenos, né? Antígenos de câncer, essa questão toda. E aí você usa um tipo de kit. E aí o pessoal quer saber se eu tenho outro kit, é comutável? Eu vou obter resultado que é comparável, tá? Estatisticamente? Se o produtor estudou, ele vai colocar isso no certificado. Se ele não estudou, ele vai dizer assim, olha, só pode analisar pelo kit tal, Abbott. Né? Isso eu estava conversando com o Fabrício, isso está acontecendo, inclusive, com o Ministério da Agricultura. Eu falei, é porque o produtor não estudou a comutatividade, né? E ele tem outro kit, né? E aí, para um determinado analito, um determinado antígeno, né? Então, esse é um outro ponto. Agora,
Aquelas informações são mandatórias para os dois. Agora, informações que são mandatórias para o material de referência certificado, né? É a questão da descrição do material, que tipo de material, se ele é um material natural, se ele veio se ele foi preparado a partir de rochas, de produtos de origem animal ou vegetal. Você faz uma descrição do qual é esse tipo de material. Por exemplo, se foi um material de lactose em leite em pó, aí vai fazer uma descrição. Esse material de referência foi desenvolvido em amostra de leite em pó comercial. Lá você sempre conta uma historinha sobre esse material de referência. Então, aqui, ó, esse do suco de laranja do Inmetro. Então, ó, esse material de referência constitui uma solução de ácido benzoico preparada pelo método gravimétrico. Então, você tem uma historinha, né? Diluição isotópica, usando padrão interno. Ele tem uma historinha explicando sobre o material. Esse aqui é comida de bebê, tá? Foi caracterizado para arsênio total, cádmio, contém 8 gramas desse material, é usado para calibração. Ele conta um pouquinho sobre o material. As propriedades de interesse, né, e a incerteza associada. A gente sabe que para o material de referência certificado, você tem que dizer qual foi a incerteza calculada. Então, por exemplo, esse aqui, né, esse é do Inmetro. Então, ele coloca aqui, ó, o valor certificado para o teor de captopril. Esse aqui eu esqueci de trocar, né, para um de alimento. É 995, mais ou menos 2,1 miligramas por quilograma. Então, está aqui a incerteza. E ele fala aqui, ó, a incerteza combinada foi obtida por combinação de certezas das determinações das impurezas, orgânica e inorgânica, do estudo de homogeneidade, do estudo de estabilidade. Então, calcular incerteza, às vezes, é complexo, né? Então, e aí, esse valor aqui você vai usar para veracidade, para avaliar a veracidade, para avaliar a tendência da tua medição, né? É isso que vocês têm que procurar no documento que acompanha, né? No certificado que acompanha o material de referência certificado. Aqui, ó, o valor certificado desse material de referência, assegura a rastreabilidade metrológica. Isso aqui foi para HPAs. Aqui está a lista dos HPAs, os valores certificados e as incertezas. Tá? Então, esses valores você assegura a veracidade, né? 5 minutos. Esse aqui do NIST, ó, esse valor certificado, tá? Foi feito por 2 métodos analíticos independentes. Está aqui o valor certificado com a incerteza. Então, aqui você também tem veracidade. Aí, já uma vez me perguntaram, lembrar que você também tem o MR, né? E o MR, tá? Esse aqui eu trouxe o outro do NIST de glifosato em farinha de aveia, tá? Esse não é um material de referência certificado, né? É um Reference Information Sheet, né? Então, ele não é um MRC. E aí o pessoal fala assim, e o NIST é bem didático, né? Ele coloca aqui, ó, esse é um valor não certificado, ele não confunde o usuário, tá? E ele fala que ele é um valor não certificado porque ele não fornece rastreabilidade metrológica ao SI ou a um sistema de alta ordem. O valor não certificado está aqui, ó, é 68,7, mais ou menos 6,8. Ele até tem uma incerteza, né? Mas essa incerteza aqui, né, ela não está bem avaliada. Ele não teve certeza se avaliou todas as fontes de certeza. O que é avaliar todas as fontes de certeza? É você saber que fatores influenciam naquele valor, né? Então, ele colocou lá, olha, então, aí vocês podem pensar, mas esse valor não serve para nada? Não, esse valor serve. Esse valor serve para avaliar a precisão, né? Então, o material de referência é para avaliar a precisão, é para avaliar a repetibilidade no seu processo de medição, tá? E a rastreabilidade metrológica é um outro ponto muito importante que vocês têm que analisar no documento, né? No certificado, né? Se ele realmente é um material de referência certificado. Olha aqui, eu trouxe o do Inmetro. Olha, o valor certificado possui rastreabilidade ao mol, né? O que é exprimir a rastreabilidade? É você dizer quem é a referência a quem você está se comparando. Então, a gente está dizendo aqui, ó, rastreabilidade ao mol, unidade de quantidade de matéria do sistema MSI, por meio da utilização de ácido benzoico puro, com pureza e identidade certificada, usando columetria, procedimento primário de medição.
Então, aqui você está dizendo a quem esse valor é rastreável. Então, um ponto importante para vocês fazerem análise crítica é olhar onde está descrita a rastreabilidade. Se o produtor está dizendo que aquilo é um material de referência certificado, tem que estar claro no documento a rastreabilidade. Eu trago um outro exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo que foi feito através do interlaboratorial. Aí você pode me perguntar, Wanderleia, o valor foi certificado por meio de uma comparação interlaboratorial. Como fica expressa a rastreabilidade metrológica? Ela é mais complexo de você buscar isso no documento. Aí eu trago aqui, olha, o produtor colocou assim, ó, ele fala aqui que é difícil você definir uma cadeia de rastreabilidade por valor, porque é uma combinação de resultados. Participaram quantos laboratórios? 20, né? Quais foram as propriedades certificadas? Ele coloca aqui, ó, o consenso demonstrado pelas medições independentes resultantes de diferentes métodos, padrões de calibração, etapas de validação utilizando materiais certificados previamente, resulta em valores certificados que são rastreados metrologicamente às unidades de massa e quantidade de substância do SI. Então, o que o produtor está falando? Ele está falando o seguinte, olha só, eu não tenho método primário, né, como o Inmetro fez ali, né, o preparo gravimétrico, ele fez a pureza, né, e a pureza ele garantiu a rastreabilidade ao mol. Esse produtor, existem muitos produtores, principalmente o IRMM, aquele que agora é JRC, né, Joint Research Center, né, que fica lá na Bélgica. Então, ele produz muito material de referência certificado por intercomparação, né, com a participação de vários laboratórios. É mais difícil você deixar clara a rastreabilidade metrológica, porque cada um está participando com um método, cada um desenvolveu o seu método, cada um usou o seu padrão, cada um fez a sua calibração, mas ele coloca o seguinte, que o consenso do resultado dos vários participantes mostra que todo mundo, ou seja, que todo mundo calibrou seu equipamento, que todo mundo validou seu método, né? Então, é mais complexo analisar. Uma vez o Inmetro fez, na época do biodiesel, ele fez a caracterização por interlaboratorial. E aí, você recebeu, sei lá, acho que era 12 ou 15, então a gente fez uma tabela assim, para ver quem validou o método, como validou o método, né? E tudo que usou dentro da medição se estava calibrado, balanças. E aí a gente, de 12 ou 15, a gente usou o resultado de 8 laboratórios, porque desse a gente conseguiu evidenciar a rastreabilidade metrológica. Foi um dos poucos materiais de referência que a gente fez por interlaboratorial, que foi o do biodiesel. Aqui um terceiro exemplo, olha só, o valor certificado é rastreado metrologicamente, as unidades do SI de fração mássica expressa em miligrama por quilograma. Tá? Então, essa informação vocês têm que buscar no certificado que acompanha o material de referência certificado. Tá? O método de medição, se é método dependente, né? Tempo esgotado, se é dependente do método. Por exemplo, esse aqui do JRC ou IRMM, ele coloca aqui, olha, é certificado do número de contagem de colônias, né? É um material de referência biológico, né? Unidades formadoras de colônia. Aí ele coloca aqui, ó, ele fez por 2 métodos, ele fez por esse aqui, ó, contagem por esfera de nutrientes de H, deu 917 com essa incerteza. E por esse outro método deu esse valor aqui. Então, ele está dizendo que é dependente do método. Você só vai conseguir obter este valor aqui se fizer por esse método. Se fizer por este aqui, você vai conseguir esse valor. Então, ele tem que deixar claro quais são os métodos, porque o resultado do mensurando ou do analito é dependente do método, tá? Nome de quem é os responsáveis, sempre tem que vir, né? Quem foi, quem está assinando, quem é o responsável pelo certificado. Aqui um outro exemplo também. Outras informações úteis, né? Você quer botar... Agora, se é independente, se é método independente, aí você quer colocar quais foram os métodos usados, você pode listar, tá? Aqui, ó, ele usou... Quais métodos usou para certificação? Usou todas essas técnicas analíticas aqui, tá?
Informação sobre segurança, às vezes é importante vir essa informação. Ele coloca aqui, ó, esse é um material de referência usado para diagnóstico, somente para diagnóstico in vitro. Então, é um material perigoso, né? Então, ele coloca lá, se for um material for perigoso, essa informação tem que estar também. Quais foram os participantes? Esse termo subcontratado não está mais sendo usado, né? Então, não é um subcontratado, né? Esse é um termo que está sendo abolido, né? É participante. Se foi para o interlaboratorial, você pode listar quais foram os institutos que participaram dessa certificação. Valores indicativos. Valor indicativo é aquele que não tem rastreabilidade metrológica, é um valor indicativo. Você pode colocar no documento? Pode. Pode ser útil para o teu cliente, né? Ele está aqui, ó, ele colocou lá, ó, cobre, né, para esse material de referência, aqui, ó, valores de concentrações de valores informativos, cobre, por exemplo, menor que 0,2. Então, você não tem confiabilidade nenhuma nesse resultado, é um valor informativo. Mas, às vezes, para o teu usuário, pode ser, né, importante essa informação estar lá, tá? Um outro aqui, ó, diocrotoxina A, né, em trigo, também, está colocando aqui, é um valor indicativo, informativo, tá? Significa que esse valor não tem rastreabilidade, que essa incerteza aqui pode ser apenas um desvio padrão, tá? Notificação legal, né? O relatório, né? Muitos produtores fazem um relatório de certificação, o Inmetro faz também, ele não coloca na página, mas se o usuário, o cliente pedir, a gente manda o relatório de certificação. Para cada material de referência certificado tem que ter um relatório de certificação. A BAN, que é um produtor, né? Um instituto designado pela Alemanha, né? Você tem vários relatórios de certificação, lá tem várias informações, como foi feito o estudo de homogeneidade, como foi feito o estudo de estabilidade, como foi feita a caracterização. Então, é muito útil, né, para quem está para desenvolver material de referência, consultar relatórios de certificação, tá? O Inmetro tem, né, quem quiser, é só pedir determinado material de referência. Os rótulos é uma outra informação que é importante, ele deve ser firmemente fixado. O produtor, eu não falei que o produtor tem que estudar a embalagem, que tipo de embalagem tem que estar aquele material de referência, o produtor também tem que estudar o rótulo. O rótulo ele não pode esmaecer, ele não pode sair do frasco, né? Ao longo do tempo, você não está mais lendo o que está naquele material de referência, isso jamais pode acontecer. O produtor ele tem que estudar tudo isso, né? Ele tem que, inclusive, estudar os rótulos, tá? Ele tem que permanecer legível, intacto durante todo o uso que ele tiver, né? Para ser armazenado, e deve identificar, né, o material, tá? E aí eu trago exemplos aqui, né, de diferentes rótulos. Aí eu estou trazendo todos do Inmetro aqui, ó. Etanol em água, esse foi da época do álcool combustível. Um cilindro de gás, né? Um cilindro também é um MRC, né? Eu já ouvi algumas brincadeiras que são reais, antigas, né? Não acredito que o material de referência está no cilindro, né? Ele pode estar num cilindro, ele pode estar numa ampola, né? Quando o tamanho físico da unidade limitar uma ampola, você às vezes não pode colocar tantas informações assim, né? Então, ele fala aqui, ó, as informações devem ser incluídas em outro lugar. Tá? Você tem que fazer uma relação, inclusive no documento que acompanha esse material de referência. Né? Maiores informações tem que estar no documento que acompanha o material de referência. Não dá para estar aqui, ó, as ampolas. As ampolas são muito pequenas, então aqui vão estar informações básicas, mas você consegue acessar todas essas informações no documento que acompanha o material de referência. Então, o rótulo ele tem que ser, né, se tiver condições de toxicidade, uma caveirinha, né, todas as informações, você tem que tudo estar nesse rótulo, tá? Eu finalizo falando sobre a questão da importância de você fazer materiais de referência na matriz, né, e na matriz alimentar, né? Ano passado, todo ano a gente tem o Dia Internacional da Metrologia, que é no dia 20 de maio, né, que foi o dia que foi assinada a Convenção do Metro em 1875. Né? Então, esse é um dia muito importante para a metrologia. Todo ano tem um tema. Ano passado foi sobre alimentos, sobre a segurança alimentar. Esse ano foi sobre sustentabilidade. Então, aqui eu trago qual é a importância de você fazer um material de referência na matriz. Né? Porque durante muito tempo a gente faz material de referência em solução. É mais fácil você trabalhar em solução. Né? Quando você vai trabalhar na matriz, né? Então, você começa a ter... É mais difícil você estudar homogeneidade, estabilidade, quando você trabalha na matriz. Né? Então,
Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, para vocês estudarem depois com calma, né, qual é a importância de você fazer material de referência na matriz. Né? Aqui você tem os análises de solução, aqui você simula a matriz real da amostra, porque a matriz real ela pode ter interferentes que vão influenciar na quantificação do teu mensurando. Então, quando você prepara o material de referência na matriz, realmente aquele valor de propriedade já está levando em consideração todos os interferentes ali presentes. Quando você prepara ele em solução, você já não tem o comportamento real daquele analito. Né? Então, sempre o grande desafio hoje, o momento hoje, é fazer material de referência de alimentos na matriz. Né? Então, aqui tem, né? Olha, não expressa os interferentes na matriz. Quando você prepara o material de referência na matriz, o comportamento do analito frente a possíveis interferentes, você consegue, né, avaliar todas essas influências. Então, é muito importante você... Aqui tem um outro slide falando isso, né? Quer dizer, a produção em solução ela é mais simples. Né? Então, o grande desafio hoje é desenvolver materiais de referência em matriz, né? Nessa parte de alimentos. É mais difícil também você levantar a questão de homogeneidade e estabilidade. Às vezes, você tem que irradiar o material de referência, né? Para não dar nenhum tipo de formação microbiana. Né? E aqui eu trago... eu atualizei, botei um QR Code também, né, porque também vocês podem apontar o celular e ir direto para a lista de materiais de referência que o Inmetro tem, mas está na apresentação que eu atualizei, não é essa que eu mandei, mas, enfim, aqui tem alguns materiais de referência, eu trouxe todos que a gente tem, todos não, alguns da área de alimentos, né, a questão de contaminantes orgânicos em álcool, congêneres da cachaça, a gente trabalhou na cachaça, porque na época se falou muito em cachaça, o Lula, no outro governo, foi lá no Inmetro e queria material de referência da cachaça, por isso que a gente fez material de referência para cachaça, né? Carbamato de etila é um contaminante, a gente fez também fórmula infantil para lactante, material de referência para cereal infantil é esse aqui, é um dos poucos materiais de referência que o Inmetro tem, ele tem muito MRC. Por que esse aqui é um MR? Porque a gente não conseguiu, a gente só tinha um método, né? Então, para caracterizar o material de referência, está lá na 17.034, você tem que ser um método primário ou 2 métodos independentes, e a gente só tinha feito por um método. Uma outra forma era fazer o interlaboratorial, então, por isso que a gente considerou apenas aqui um valor indicativo, tá? Esse valor que está nesse material de referência cereal infantil. O diácido benzoico é esse aqui é de levedura enriquecida em selênio, aqui tem o link, né, para os materiais de referência. Esse outro aqui é de carbofurano e acetonitrila, é um para pesticidas, né, uma lista grande do MAPA e da Anvisa, que procuraram o Inmetro com uma lista de 53 pesticidas prioritários que tem que ser monitorados, e nós fizemos alguns, tá? Esse é um deles, esse carbofurano, esse lambda cialotrina também, foi uma demanda do Ministério da Agricultura, esse acefato, esse lambda é o primeiro da lista de prioridade, que é monitorado pelo Ministério da Agricultura e Anvisa. E esse aqui é de antibióticos na matriz, esse aqui é de nitrofurano em músculo de frango, foi um outro desafio também muito grande, porque além do nitrofurano você tem os metabólitos, né, ele se decompõe em metabólitos, então esse foi uma tese de doutorado, você vê esse material de referência certificado, foi uma tese de doutorado, esse aqui de nitrofurano em músculo de frango. Então, vocês veem que fazer na matriz é sempre um desafio. Cloranfenicol em leite em pó também, cloranfenicol está proibido, né, em leite em pó, na matriz. Fazer na matriz leite é sempre um desafio, porque o leite pode fazer grumo, pode agregar, e aí ele não vai ser homogêneo, né, e a característica do material de referência tem que ser homogêneo, né, e estável. Esses metabólicos também mexem muito na estabilidade do material. E o último aqui que eu estava mostrando é de ocratoxina em café torrado também, é um outro material de referência na parte de alimentos. Então, aqui está o link para acessar onde estão esses materiais de referência. O site do Inmetro, às vezes, é meio difícil você procurar as coisas, né? E eu trouxe um outro com QR Code, que era só apontar o QR Code que vocês iam direto para isso aí. Agora a gente também está na era do QR Code, né? Desculpe, gente, a correria, eu fiquei meio agitada por causa do tempo, né? Mas é isso. Muito obrigada, agradeço ao Celso o convite e a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Deixa
Vou passar mais uma para frente para aparecer o QR Code aqui da sua apresentação. Ai, bebi água. Acho que tem ali no QR Code da apresentação, professor. Ué. Bem, enquanto a gente vai ajeitando o QR Code, Josiane, por gentileza, tenha a vontade de participar deste momento. Obrigada. Boa tarde. Vanderleia, parabéns pela apresentação. Eu tinha sugerido para o Celso que isso fosse um mini curso. Corri muito. Porque é muita coisa, muita informação. E eu acho que se os avaliadores têm dificuldade, imagine os usuários, né? Produtores têm dificuldade, então eu acho que é um tema bem complexo. Nós, enquanto produtores de materiais de referência do Senai de Santa Catarina, produtor de material de referência de alimentos, a gente sofre muito, porque realmente é uma matriz muito complexa, que perde estabilidade fácil, porque, por vezes, é um material que tem uma validade curta, e o material de referência custa dinheiro para se produzir, então não é interessante que ele dure por pouco tempo. Então, realmente, são vários desafios. Pessoal, vocês têm dúvidas para a Vanderleia? Obrigado. Vanderleia, a gente já se conhece e eu tenho uma dúvida a respeito, olhando para o Marketplace e conversando até com alguns colegas, né, a respeito disso. Qual seria a melhor forma de a gente organizar grupos para estruturar os diversos materiais de referências? E se você souber também de algum guia, algum documento que tenha isso, que tenha modelos de estruturar. Por exemplo, você tem materiais de referência na matriz, não está na matriz, materiais de referência para setores específicos, materiais de referência transversais, que podem ser usados em quaisquer setores, né? Como que você daria ideias, ou se tiver algum lugar isso publicado, para a gente estruturar grupos pensando numa lógica de compra, né, do cliente ir numa plataforma e encontrando o material de referência que ele precisa, seja MR ou MRC. Eu acho, obrigado pela pergunta, Gustavo. Eu acho, tem um documento, sim, que é o TR, Technical Report Categorization, né? Assim, eu acho que pode ser organizado de algumas formas, né? Pelas propriedades, se são propriedades químicas, se são propriedades físico-químicas, se são propriedades biológicas, se são propriedades mecânicas, né? Porque tem materiais de referência de várias áreas. Tem da área de materiais, né? Metrologia de materiais, também tem materiais de referência, estão fazendo do grafeno, né? Enfim, então, eu acho que uma coisa que tem que definir é a propriedade. Se é uma propriedade, que tipo de propriedade é? E depois separar, talvez, nas matrizes, eu acho. Eu acho que tem que fazer algumas categorizações, umas hierarquias, vamos dizer assim, né? Uma hierarquia, talvez, pelas áreas, né? Biológica, química, físico-química, materiais. Aí, dentro dessas grandes áreas aqui, quais propriedades, né, foram definidas, né? Eu acho que tem que fazer algumas hierarquias. Acho que não dá para fazer de uma forma só, mas eu acho que dá para você fazer algumas hierarquias. Eu acho que pelas áreas, né, seria uma também, né? Então, acho que aí tem que ver, talvez, pelas áreas, alimentos, biológica, materiais, pensar nas áreas, nas propriedades e nas matrizes, se está em solução, se está na matriz. Eu acho que tem que fazer umas hierarquias. E aí tem que pensar qual seria a melhor hierarquia. Esse documento de categorização está ali um dos primeiros slides, quando eu mostrei ali o TC 334, aquela colorido, ali tem eu esqueci o número dele, é o TR Categorization. Ele faz um pouco isso que eu estou te falando, ele coloca por propriedades mecânicas, químicas, físico-químicas, biológicas, ele faz uma categorização desse tipo.
Mas eu acho que tem que pensar em várias hierarquias. Aí ver qual é melhor, né? Se começa por alimentos, se começa pela área, se começa pela propriedade. Vanderleia, eu tenho uma pergunta em relação quando eu não tenho um material de referência certificado. Então, eu tenho um determinado ensaio, não existe esse material de referência certificado. Como é que eu garanto a veracidade do que eu vou analisar? A veracidade, eu acho que vai ficar difícil você garantir, né? Você pode, quando não... Tem um guia ali que era o antigo guia 80, que era de Winghouse, que eu achava que... E a ISO não está querendo manter mais esse guia, que era o material de referência que você preparava no seu laboratório, né? Não existe no mundo, você não encontra, então você vai preparar o seu material, né? O chamado in-house. E aí você vai preparar, fazendo estudos de homogeneidade, fazendo estudos de estabilidade, né? Tendo uma boa carta controle para você olhar essas propriedades, como é o valor, a propriedade que você está definindo, qual é o analito, qual é a propriedade, como ela está variando, né, com o tempo. Só que você não vai ter a veracidade, né? Porque lembrar que o material de referência certificado é aquele que você atirar no alvo, você acertou a mosca, certinho lá, né? Então, ele é o valor verdadeiro, ele não existe, né? Que é o valor verdadeiro. Você tem o valor mais próximo do valor verdadeiro, que é o valor que está no MRC, né? Então, esse conceito ele é muito importante, né? Porque é ele que vai te dar rastreabilidade, é com ele que você pode, na química, construir curvas de calibração, né? Então, assim, quando você não tem o material de referência certificado, você tem um valor que você não sabe se ele é o correto, mas ele é, pelo menos ele tem que se repetir, né? E aí você pode garantir que você está medindo e está sempre obtendo o mesmo valor. Você pode comparar com outro laboratório, você pode ir fazendo ferramentas para agregar confiabilidade a esse valor. Você, no seu laboratório, preparou esse material, está estudando ao longo do tempo, homogeneidade e estabilidade. Um outro laboratório preparou também no mesmo analito, aí vocês se comparam. Tem que tentar algumas ferramentas para que ajude a agregar a confiabilidade àquele material, né? Agora, um ponto que eu estava conversando com o Fabrício é que a questão do uso do material de referência certificado fora da validade, isso é um outro ponto, né, que é muito discutido, né? O material de referência certificado ele tem o prazo de validade ali que foi estudado pelo produtor. Ele deu um documento que aquele material de referência certificado vale por 12 meses, por exemplo. Aí acabou a validade daquele material de referência certificado. Aí você pode continuar usando. Antigamente, o pessoal queria revalidar. O usuário queria aumentar, estender o prazo de validade daquele material. O usuário não pode fazer isso. Só o produtor pode estender o prazo de validade daquele material. Então, isso foi uma coisa que aconteceu lá em 2009. Nós, na época, fizemos até uma nota técnica dizendo que o usuário não pode estender o prazo de validade do material de referência certificado. Eu falei que tinha validade de 12 meses, não é? Você pode continuar usando esse material de referência certificado fora da validade? Pode, mas ele não é mais um material de referência certificado. Você pode usar ele como um MR, para controle, né? Para avaliar a repetibilidade, desde que você fique lá com a sua cartinha controle, avaliando se ele continua estável e homogêneo, se aquele valor lá não está, né, mudando. E aí os avaliadores dão não conformidade e falam que tem que suspender, né, eu já vi vários casos disso, suspender laudos emitidos pelo laboratório que ele usou o material de referência certificado fora da validade. O avaliador ele tem que ver para que ele usou aquele material de referência certificado fora da validade. Ele não pode usar um material de referência certificado fora da validade para a rastreabilidade metrológica, para a veracidade, para a exatidão. Para isso ele não pode, porque acabou a validade.
mas para um controle, para avaliar a precisão. Eu falo assim, o MRC caiu de nível. Ele era um MRC, né? Mas acabou a validade dele, né? Aí ele virou um MR. Então, isso dá muita confusão realmente na avaliação, né? E aí o avaliador, ele dá a não conformidade, mas ele não olha para que o usuário usou aquele material de referência. Como ele usou? Um dos primeiros slides que eu corri muito é que eles têm diferentes usos, né? O MRC e o MR têm diferentes usos. Então, acho que quando o avaliador ele não olha em detalhe aonde o usuário está usando, para que o usuário está usando aquele material de referência certificado que está fora da validade. Ele não pode usar, por exemplo, fazer uma curva de calibração. Entendeu? Então, acho que esse é um ponto que eu estava muito conversando com o Fabrício sobre isso. Wanderleia, Fale-me. sempre muito eficaz, eficiente, precisa nas suas apresentações. Eu tenho um grande desafio aqui para todos nós. Como que nós podemos trabalhar juntos para ampliar a oferta de materiais de referências ou aumentar o número de produtores de materiais de referência com apoio da Comunidade Meteorológica de São Paulo, do Inmetro e outros mais? E gostaria que você nos falasse também, eu estou aqui ao lado da doutora Maria Aparecida Marciano, do Instituto Adolfo Lutz, que tem uma grande demanda, que eu nunca vejo alguém que tem interesse em produzir esse tipo de material de referência. Que pena. A gente precisa saber da demanda, né? Que você porque tem um custo, né? Tem um custo financeiro e tem um custo intelectual, né? Tem dois custos no desenvolvimento do material de referência. E aí você tem que fazer para uma demanda, né? Você não vai fazer um material de referência que tem um tempo para fazer. Mas deixa eu falar qual é a demanda, que eu não sei se você vai ter interesse, porque eu estou fugindo. É produção de material com asinhas de baratas e pelos de rato. Por isso que não tem. Como que a gente pode produzir para ajudar o Instituto Adolfo Lutz a caminhar nesse desafio? Eles fazem, hein? Só que fazem para a demanda deles. Não é uma coisa das mais simples. Mas todo ano eu pergunto, já apareceu? Não. Nós vamos continuar fazendo domesticamente, cortando as asinhas e cortando os pelinhos para a gente usar como material. Eu tenho gostaria de perguntar para ela, um ponto importante no desenvolvimento de material de referência é a gente definir qual é a propriedade que a gente está querendo certificar. Eu fico pensando em asinha de barata, qual é a propriedade? Porque tem que ter uma propriedade. Sim, na verdade... Para ter um valor de propriedade, né? Sim, então, nós fazemos controle de qualidade microscópica de alimentos, né? Então, as meninas do Senai também, nós temos uma gama grande aí de laboratórios, né? Inclusive particulares, que fazem esse controle microscópico, que não é tão divulgado, mas que nós temos que fazer, porque atendemos legislação da Anvisa, tem um limite de tolerância para essas matérias estranhas. Então, fragmento de inseto, pelos de roedor, ácaros, aí é uma infinidade, né? Por exemplo, o café também, a gente tem uma demanda, né, de ensaios de proficiência no café, e nós fazemos a verificação das nossas metodologias internamente, como, né, o doutor Celso falou, cortando lá os fragmentos. Sim, mas eu continuo na dúvida qual é o valor de propriedade. Essa é a minha pergunta. Vai ser a quantificação, Wanderleia, eu acho que tem impureza. Que tem ali. Porque o que ela vai medir é quantos pelos de roedor tem. Isso aí é uma impureza. Né, certo? É uma matéria que está dentro de um... É uma matéria estranha. Que está num alimento, tá certo? Você está querendo coisar isso num alimento. Isso, você vai ter que... isso aí é uma impureza, né? Que você vai ter que quantificar essa impureza. Então, para mim, é pureza e a propriedade é pureza. Porque quando ele falou, o Celso, eu fiquei, gente, porque uma primeira coisa que tem que ficar claro no material de referência é qual é a propriedade. Qual é a propriedade que você vai certificar, né, nesse material.
Porque nós temos limites, né, na legislação. Então, a gente tem que ter uma técnica que consiga, que nós garantimos, né, que ela está detectando isso. Vai ter um teor, né, um teor de impurezas, né, porque, assim, pois porque qual é a questão? Por exemplo, o pessoal da área biológica, a questão da propriedade qualitativa, né, e fica o metrologista que quer ver número, né, que quer quantificar, e o pessoal da área biológica que não tem número, né, que é contagem de cópias, que é contagem de células, né? E uma propriedade é a identidade, né? Uma propriedade qualitativa que é certificada na área biológica é a identidade. É você dizer que aquela bactéria é ela mesmo. Aí você faz o DNA, faz PCR digital, faz isso tudo aí, para você dizer, com DNA, a sequência toda, dizer que aquele vírus, tem um nome maior, no vírus, bactérias, enfim, é ele mesmo, né? Então a propriedade é qualitativa, né? Então, assim, para olhar nesse caso aí, né? Para mim é um teor de contaminação, né? Que você vai quantificar. Sim, e a norma, ela vai te nortear, porque a norma é que norteia a metrologia, né? A norma fala lá, não pode ter mais do que 1% de, não sei, né, de tal contaminante numa matriz lá. Então, você vai, um ponto de partida pode ser o teor que está lá na norma, né? Você pode produzir o material de referência justamente para atender aquela legislação, às vezes um pouquinho abaixo, né? O pessoal já me pergunta, Vanderleia, mas qual é o valor, né, o teor que eu vou certificar naquele material? A legislação pode nortear justamente isso. Ou você fazer um pouco abaixo, né? E aí, para você poder te nortear, e qual será a concentração, o teor, enfim. A legislação vai ajudar nesse sentido, né? Sim. Agora, qual é a técnica também é outra questão, né? Qual é a técnica que você vai usar? Às vezes vai ser várias técnicas para você poder definir esse teor de contaminantes aí. Sim, é realmente a técnica que a gente quer verificar se está funcionando, né? Se ela está sensível. E também o analista. Então, os laboratórios, principalmente os particulares, eles pedem muito esse material e a gente não tem pernas para desenvolver. Então, talvez seja isso que o Dr. Celso, se teria possibilidade, né, Dr. Celso? Ele pensa até em mudar o material, fazer alguma outra coisa, um outro material que não seja biológico, algo assim, mas no momento é o que temos. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer em parceria, pode fazer interlaboratorial, né? Eu acho que vários laboratórios que atuam nessa área, e aí vai fazer junto, né? Seguindo lá a norma, né? A homogeneidade, estabilidade. Nós vamos passar mais um ano procurando, né? Esse é o grande desafio que nós temos. Procurar quem vai fazer. Quem vai fazer, esse é o grande... Tem que saber se tem retorno. A grande questão, né? Uma coisa que o Gustavo coloca, né? Por isso que tem que saber qual é a demanda, porque envolve um tempo, material, capital humano para a produção daquele material de referência. E quem é que vai adquirir? Eu acho que até nós vamos encontrar demanda, o grande desafio é o tipo de material a ser trabalhado. Mas isso nós vamos continuar, nós somos persistentes, nós vamos encontrar em algum momento alguém que possa nos ajudar. Nós somos muito ruins de levantar demanda. A gente tenta na rede, né? O americano, os Estados Unidos, ele tem sempre muito claro qual é a demanda e ele ataca exatamente em cima daquelas demandas que chegam para ele, né? A gente não tem esse cenário aqui no Brasil, né? Você está falando que tem uma demanda, né? Então, essas demandas têm que estar claras, né, para que a gente possa... Essa é uma das demandas. A gente gostaria de estimular mais. Nós temos pouquíssimos produtores de materiais de referência. Temos 11 acreditados, né? É muito pouco para a nossa realidade. 11. Ensaios de proficiência ainda tem 22, né? Mas produtores de material de referência tem 11. O pessoal tem medo, né, de ser produtor de material de referência. Eu acho que não necessariamente precisa do material de referência certificado, pode ser do material de referência, né? Ele já te dá uma luz sobre a repetibilidade dos teus resultados, né? Tá bom.
Obrigado. Eu vou devolver a palavra para a nossa moderadora, porque nós estamos encerrando. Não, 5 horas, né? Infelizmente. Obrigado. Vanderleia, obrigada pela tua participação. Obrigada. Eu espero, Celso, que a próxima vez a gente consiga transformar isso num mini curso e ter uma tarde inteira para aproveitar, mostrar tudo com calma, né? E aproveitar o conhecimento da Vanderleia, que é gigante, né? Ela tem muito a ensinar. 57 slides ali, então eu olhei, eu falei, gente, não vai dar tempo, comecei a e aí, mas vocês têm os slides, então vocês vão ficar com o material, né? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição também, tá bom? Obrigada, Vanderleia. Obrigada, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Obrigada. Muito obrigado, Vanderleia. Muito obrigado mais uma vez também, Josiane, por participar aqui no palco, moderando este painel. Recebo, então, as lembranças da organização do evento. Vamos fazer uma foto também com vocês duas no centro do palco, por gentileza, para registrarmos este momento e eternizarmos também as imagens de vocês juntas, participando aqui com os aplausos mais uma vez da nossa plateia. Muito obrigado.